UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Despertar o interesse dos alunos em sala de aula pode ser um desafio para os professores, principalmente quando são as matérias exatas que entram em jogo. Quem nunca teve medo de errar um cálculo ou ficou com dificuldade para entender aquela fórmula cheia de números e letras? Mas e se fosse possível visualizar a teoria sendo aplicada em uma situação do cotidiano? Em uma partida de futebol, por exemplo. Tudo ficaria mais fácil e atrativo, não é mesmo? No episódio de hoje, conversamos com mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, Propostas para o Desenvolvimento Fluminense, que acontecerá no mês de outubro. A professora Rosana Bulos, do Instituto de Física da UERJ, é a nossa convidada da vez. Rosana tem pós-doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, doutorado e mestrado em Física da Matéria Condensada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e graduação em Física pela UFRJ. É ainda membro permanente do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física no Polo 30, localizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rosana desenvolve pesquisas nas áreas de ensino de ciências, com ênfase em ensino de física, atuando na formação de professores e no desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem. Eu sou Laís Martins e este é o UERJ Entrevista. Obrigada por aceitar nosso convite, professora. Eu que agradeço. É um prazer sempre colaborar com vocês. Professora, conta pra gente como surgiu a ideia do projeto A Física dos Esportes. O projeto Física dos Esportes, ele surge no início dos anos 2000, quando a gente fazia uma pesquisa sobre o ensino de física e como que a física estava ligada às outras áreas de conhecimento. Em 2005, eu comecei a pesquisar temas dentro dessa área, a física dos esportes, a física aplicada aos esportes. E a partir daí eu percebi que a física poderia ser contextualizada através dos esportes. E naquele desenrolar dos anos 2000 já apontava que o Rio de Janeiro seria uma sede dos esportes de verão. Foi um momento muito propício para potencializar essa pesquisa. Naquela época, os esportes ganhavam uma dimensão bem maior, né? Não só dos próprios atletas, mas também já começava a participar da vida do ser humano como um todo, seja pela qualidade de vida, pela melhoria na saúde. Então, trazer para a sala de aula esse tipo de tema é muito interessante, porque faz com que o aluno perceba que o que ele está estudando ali não é desprovido de significado. Tem um significado importante para a vida dele. Por exemplo, a física dos esportes, ela permite que o indivíduo entenda como que é o voo de uma bola, numa partida de futebol. Ele entenda melhor a biomecânica do corpo, né, que é a mecânica, digamos assim, clássica, newtoniana, que se estuda no ensino médio, aplicado ao corpo humano. E por aí vai, é uma série de outros atributos que potencializariam o interesse do aluno em sala de aula. E em relação aos desafios enfrentados ao tentar envolver os alunos do ensino médio em temas da física, mesmo que através do contexto esportivo, quais são os principais obstáculos? A física é uma matéria temida, normalmente com baixo interesse e principalmente desprovida de significado para a formação do cidadão. Com a física dos esportes, a gente consegue alavancar um pouco isso, né? Faça com que os alunos entendam a importância do estudo da ciência física, dos fenômenos físicos, dos conceitos que elas são tratados. Por outro lado, avançar, fazer um modelo teórico, né, é um pouco mais difícil, porque os alunos precisam de uma base matemática mais forte, para que a gente não só fale qualitativamente dos fenômenos da física dos esportes, mas sim a gente mostre
um modelo teórico que permita que ele entenda esse significado que a gente está colocando. Porque, fazer um parênteses, qual é o grande trunfo disso? Por que a gente não pode parar só nos conceitos e nos fenômenos? O grande trunfo da física é previsão. Um exemplo simples. Antigamente, antes, digamos assim, né, das leis de Newton, propriamente a cinemática, se lançava uma bola, não sabia onde ia cair. Ia lançando a bola e ia registrando o alcance, né? A posição que era ela lançada e tal. Com as leis da mecânica, criou-se um único modelo que basta saber a velocidade inicial e o ângulo de partida dessa bola que a gente já vai saber aonde essa bola vai cair. É mais ou menos isso que a gente quer com o modelo teórico, com o modelo físico. É claro que esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo muito simplificado, que eu estou tirando os efeitos da força de arrasto devido à resistência do ar, que eu não estou colocando outros atributos que fazem diferença na prática. Mas, para a gente simplificar o problema, a gente coloca um modelo teórico, inicialmente, no ensino médio, bem simples, para mostrar para o aluno que é possível, sim, a gente fazer previsões. Essa é que é a força da física. Professora Rosana Bulos, pode nos explicar sobre a disciplina eletiva oferecida para a graduação em licenciatura em Física relacionada ao projeto Física dos Esportes? Como é estruturada? Quais são os principais tópicos abordados? Como é a participação e o retorno dos alunos da graduação? O aluno, para entender física, ele precisa ter aulas experimentais. Então, essa minha disciplina eletiva, ela foi montada em vista do que se quer no ensino contemporâneo. Um ensino mais contextualizado, interdisciplinar e que seja baseado em experimentação. Então, foi a partir dessas pesquisas e olhando para quais esportes eu poderia trazer para a sala de aula, sempre, claro, eu tenho que primeiro instruir os meus alunos sobre qual é o esporte, quais são as regras, os melhores atletas, situações diversas que acontecem nesse esporte, e a partir daí eu vou elencando quais são as grandezas físicas que ali estão presentes, quais são os fenômenos físicos abordados, e eu vou, dentro da minha ementa, colocando um ou outro recorte de um esporte. É importante que fique registrado que eu nunca vou conseguir falar de todos os fenômenos que perpassam dentro do esporte. São recortes do esporte, porque realmente o grau de complexidade, senão, aumentaria muito, eu não conseguiria levar para a sala de aula. E também outra coisa é importante deixar claro, que a física dos esportes ela não tem um material. Essa coleta de literatura me demandou muito tempo. Não existe um livro didático que eu vá trabalhar, porque é uma coisa muito inovadora. Então, o que eu tive que pesquisar em termos de artigos soltos pela literatura, se você também vai, por exemplo, na CAPES, ela não tem uma sub-área chamada Física dos Esportes, como tem de astronomia ou como tem de Física da Matéria Condensada em Física. Então, um pouco educação física tem o que a gente chama uma matéria chamada biomecânica, mas ela não se aprofunda de tal modo como a gente gostaria. Então, ela perpassa mais pelo qualitativo dos fenômenos. Então, foi uma coleta de material que demorou muitos anos e eu ainda continuo nesse processo. Tudo isso chegou depois de alguns 5, 6 anos, eu achei que já dava para eu montar uma eletiva com base nas minhas pesquisas. E aí, era uma época que tinha aquele atleta, o Bolt, que ele fazia aquelas corridas e ele era, e ainda é, o detentor de vários recordes de corrida de curta distância. E ali foi o mote perfeito para eu começar a trabalhar com a física dos esportes. Isso por quê? Porque para você caracterizar a física, você no Sistema Internacional de Unidades, você precisa conhecer o metro, o segundo e a massa. E é justamente o que está dentro de uma corrida de curta distância, que são velocidades médias, velocidades instantâneas, né? A feitura de gráficos a partir daí. E com o Bolt foi o personagem principal que eu consegui fazer isso, através da corrida de curta distância, do atletismo. Aí depois, essa eletiva, no segundo tópico, eu trabalhei também com um modelo que eu trabalho, que é a marcha atlética.
é aquela corrida que o atleta anda, não pode dobrar a perna. A perna funciona como um pêndulo, como uma perna de pau, e isso vai introduzir conceitos como período temporal, frequência, coisas que estão no nosso dia a dia. Em seguida, eu tenho o estudo também dos esportes de gelo, né, que foi parte de uma entrevista até que me convidaram para fazer lá na época no Sport TV, naquele canal que ia ser as Olimpíadas de Esportes de Invernos. E aí então é o bobsled, o skeleton, o luge, porque a gente vai falar de pessoas escorregando, vamos dizer assim, sem atrito, coisa que normalmente se trabalha no ensino médio, a gente faz, nem sempre é possível você tirar o atrito, nesse caso sim. E aí a gente, claro, vai para os esportes de bola, que são os esportes que a gente vê no dia a dia, que é o vôlei, o tênis, tudo isso é super importante. O basquete, hoje eu tenho um aluno de iniciação científica que ele está trabalhando basquete. E por quê? Porque nesses esportes, principalmente futebol, é um esporte que você não pode tentar imbuir na cabeça de um aluno que você elimina a resistência do ar. É impossível. A gente está vendo aqueles efeitos da bola fazendo curva, aquilo dali só existe, aquelas curvas, porque o efeito, né, da resistência do ar está ali presente e aquela curva se chama efeito Magnus, que vai dar a diferença de pressão de um lado da bola com relação ao outro, porque existe a resistência do ar, é diferente de ter vento. E outras coisas tantas, o salto em distância. Por que alguns esportes medem a velocidade do vento? Por que isso? E por que os recordes eles não são registrados se o vento tiver a favor acima de 2 metros por segundo? Então, tudo isso a gente precisa ser pensado. É esse trabalho que eu tento ver fazendo. É que as coisas ganhem significado. Deixar de trabalhar o ensino de física ou de qualquer disciplina na base da decoreba. Tem que ser na base do raciocínio, da significação. É mais ou menos isso. Como surgiu a ideia de criar o blog Física dos Esportes e qual é o seu objetivo principal? Pois é, o blog, hoje em dia, talvez nem fosse uma coisa tão moderna, né? Mas o blog já começou lá em 2010. A Copa de futebol foi 2014, né? As Olimpíadas do Brasil, 2016. Mas o Brasil, ele ficou eleito como sede das Olimpíadas, eu acho que foi em 2010. Então, surgiu essa ideia no viés da divulgação científica. Eu queria que o cidadão, quando ele fosse assistir uma partida, seja do esporte que fosse, ele compreendesse um pouco mais do que apenas quem ganhou, quem perdeu, quem fez o gol, quem correu mais rápido. Eu queria que o cidadão ele pudesse aproveitar na íntegra, né, o que existia nessas partidas. Então foi assim que surgiu essa minha ideia. Para o cidadão comum, o blog já tem uma característica um pouco diferente do ensino em sala de aula. Ele tem uma linguagem mais solta, eles são posters curtos e a discussão da física que eu tenho ali é de uma discussão de um evento real, recente. Estou lá assistindo uma partida de basquete e vou discutir uma cesta de 3 pontos, por exemplo. Estou lá assistindo alguma coisa e eu ali enxergava algum fenômeno físico, algum efeito relevante e no blog eu ia lá e discutir esse efeito. Mas um efeito simples, uma coisa pequena, porque para um cidadão comum ele tem poucas bases científicas para que a gente possa se aprofundar na linguagem. Então, tinha que ser muito rasteira nas minhas explicações. Entretanto, eu acho que a partir de uma situação real e recente, potencializava e fazia com que as pessoas se interessassem mais, porque ela viveu aquilo, ela participou, seja observando, assistindo, ela sabia do atleta que estava ali, né? Era na época Mauro Imagem, depois ela ganhou a medalha de ouro no salto em distância, como agora é o vôlei, né? O vôlei é um grande potencial, as meninas, a parte feminina do vôlei de quadra. E isso eu percebi muito, que quando eu colocava o título no meu blog com o nome de um grande atleta, era muito mais acessado. Se eu colocasse um nome, um fenômeno físico,
era pouco acessado. Então, parece que o humano, ele atrai mais do que essa parte científica. Mas é bom lembrar que a ciência, ela se constrói a partir do humano. É um clamor da cultura da gente, é um clamor das pessoas. E parece que, normalmente, que a ciência, ela é desprovida, né? Ela é uma coisa etérea, ela é fria, e não é verdade. Então, o blog, ele nasce assim, com esse espírito de querer popularizar a ciência. E eu também, hoje em dia, acabo usando muito nas minhas aulas. Aqui na UERJ, eu leio muito meu blog com os meus alunos, para que eles comecem a perceber como que a física pode ser vista, né, no dia a dia. As próximas perguntas, na verdade, tratam mais dessa questão da abordagem da física nos esportes, como que ela contribui para a popularização da ciência. Acho que acabou sendo respondida nas outras, né? E a questão do papel da mídia na divulgação científica. A senhora gostaria de abordar mais algum? Sim. Isso é muito, muito importante, porque a mídia é ela que vai levar para aquele indivíduo que está dentro da casa dele, seja pelo rádio, seja pela internet, e principalmente essa mídia televisiva. Ela é importantíssima. É ela que vai dar, inclusive, respeitabilidade para uma certa pesquisa, porque a TV aberta ainda é ao que mais se assiste, né? Principalmente a Rede Globo. Ela tão importante que você vê quando tem debates para presidente e para governadores, ela é a plataforma de divulgação. Lá nos anos 2013, 2014, eu mesma fui convidada por diversas vezes, eu participei até de Jornal Nacional, falando de física dos esportes, Globo Esporte, Sport TV. Eles queriam saber de ciência, não era só de esporte. Eles queriam saber da ciência do esporte. Então, é a partir daí que o cidadão vai se instruindo, é a partir daí que o cidadão vai deixando de ser basal. A gente vai podendo falar de coisas mais complexas, a gente vai podendo explicar de coisas mais complexas, que não necessariamente você tem que retornar lá para a base. Porque tem coisas que a gente não consegue explicar, não porque não consegue, mas sim porque aquele que está lá do outro lado, ouvindo, ele não tem, digamos assim, os tijolinhos não estão, né, um em cima do outro para ele conseguir entender o que está lá em cima. Então, é importantíssima a mídia para a divulgação científica. E eu espero que ela continue, né, ou que volte, até por causa das fake news. Isso, então, hoje em dia é muito mais importante. Sem dúvidas, professora. É com ciência, com divulgação científica, que a gente combate fake news. Então, para finalizar, eu gostaria que a senhora falasse sobre o Espaço Ciência Viva, que divulga a ciência há algum tempo, né? O Espaço Ciência Viva, ele existe há 40 anos. E aqui eu estou querendo falar dele porque eu fui uma das fundadoras. Em 1980, ele veio de uma ideia do professor Maurice Bazin, que estava na PUC, era um francês. Ele já conhecia o Exploratório, é um museu lá da Califórnia, que é um museu interativo. Então, ele veio para o Brasil com essa ideia de fundar aqui um museu interativo, que naquela época não existia. Os museus eram contemplativos, a gente não mexia nos equipamentos. Então, várias pessoas se sensibilizaram, eu era aluna, eu me sensibilizei com a ideia, outros professores também, como o professor Wildeu, e agora uma série de professores que já estão coroas, como eu, digamos assim, e a gente começou. Não existia um espaço físico ainda em praças públicas. Então, a gente fez o dia da célula, a gente levava um monte de microscópio para as praças e fazia um roteiro educacional, e o cidadão comum observava uma série de células. Depois eu me lembro, esse é um fato marcante, que a gente fez uma noite no céu, então a gente levou lunetas, telescópios, para aqui, para a Praça Sans Pena. Imagina naquela época você apagar todas as luzes. Hoje em dia não seria possível isso com a violência da cidade, mas a gente fazia isso. O cidadão comum se deparava, ele olhava a Lua, ele olhava Saturno, ele interpretava. Então o Espaço Ciência Viva, assim, que no início dos anos 90, ganhou esse espaço, que hoje está no Heitor Beltrão, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que era um terreno que era do metrô, e lá se estabeleceu. Então, uma vez por mês, a gente abre as portas de lá e faz uma atividade temática para o público em comum. Mostra uma série de experimentos. É muito bom para a criança, que a criança vai ter várias coisas para ela aprender, ele se diverte, são experimentos lúdicos, e tem experimentos também mais avançados. É muito divertido. Então, aqui
está, digamos assim, a divulgação desse espaço que não tem o apoio financeiro do governo. Ele sai do bolso da gente, cada um contribui da forma que pode, mas ele ainda se mantém vivo, mas assim mesmo, ideologicamente vivo. Tá? É isso. Obrigada. Estamos concluindo por aqui a entrevista. Muito obrigada, professora Rosana. Eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de colaborar com a UERJ e eu gostaria que a gente sempre pudesse falar mais de divulgação científica. Tá? Eu agradeço a UERJ. Brigadão, UERJ. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre métodos interativos para aproximar a ciência das pessoas, demonstrando suas aplicações no dia a dia por meio do esporte. Rosana Bulos participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, compondo a mesa sobre popularização da ciência no dia 24 de outubro, penúltimo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no primeiro andar do Bloco F, no campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.